Juízes 16, versículo 20, diz-nos assim a palavra do Senhor. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor, e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte, do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com ele, e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Oremos. Pai santo, Pai bendito, esta é a tua santa palavra, e essa é a igreja que o Senhor chamou das trevas para a luz. Ó Deus, fale o Senhor a nós para que vivamos. Dá-nos a tua palavra, alimenta-nos, ó Deus, com o pão vivo que desceu do céu. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, por gentileza. Eu gostaria de hoje ministrar aos irmãos uma mensagem cujo título é a necessidade de coerência de vida. Quanto nós necessitamos de uma vida coerente. Coerência é uma palavra que faz todo sentido em tudo e em todos os lugares. Se você for a um médico com falta de ar, com problemas respiratórios, e ao adentrar esse estabelecimento,
e você encontrar ali uma pessoa que esteja fazendo uso de um narguile ou narguilé, como dizem, ou um charuto cubano, todo o consultório tomado de fumaça, qual será o sentimento que você terá? Qual será o sentimento? Você vai à procura de um profissional médico da área da saúde para que lhe ajude num problema respiratório e encontra ali uma pessoa que não dá a mínima, nem mesmo para consigo mesmo, do que lhe é tão caro, tão valioso. Isto é a nossa busca por coerência. Nós carecemos de coerência no mundo. Você não busca conselhos na área financeira por uma pessoa pródiga, uma pessoa que não dá valor aos bens que possui e que gasta prodigamente e que se envolve com dívidas e mais dívidas, e é um escândalo na família, é um escândalo para os amigos com o que faz do dinheiro. Você não procuraria esta pessoa para lhe aconselhar sobre como lidar com os seus recursos financeiros. E você não faz isso por uma questão, é que a nossa necessidade de coerência, ela está ligada intimamente com o nosso senso de justiça. Nós carecemos de coerência. Não é uma questão de acessório da vida. Eu quero ou não quero. Nós carecemos de coerência. Coerência é uma palavra muito necessária na vida. Esta história que nós acabamos de ler, todos nós a conhecemos, e talvez você se lembre do que a mídia mostrou por filmes e seriados sobre a história de Sansão. Mas hoje eu quero apresentar para você aquilo que o texto sagrado, inspirado, soprado pelo Espírito Santo nos diz sobre Sansão. Eu quero frisar com vocês o versículo 20, a parte B deste versículo, quando Sansão diz: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha o quê? Retirado dele. Meus irmãos, esta é uma das frases mais agudas que nós temos nas Sagradas Escrituras. É quando um homem, ele pensa que Deus está com ele, e ele não sabe, ele não acordou, que ao longo da sua caminhada, ele foi, com o tempo, cultivando uma vida a qual Deus não sente prazer em estar. Eu vou explicar para vocês melhor. Os evangelhos nos dizem que quando Jesus se batizou, o Espírito do Senhor veio a ele como pomba. Poderia nos falar sobre qualquer outro animal. Se fosse hoje em dia, as pessoas talvez comparariam com qualquer outra ave. Há pessoas que amam a figura da águia, a força da águia, a visão da águia, o instinto, a natureza da águia. Mas não é uma águia, é uma pomba. É uma pomba. E isso é comparativo, como pomba. Por quê? Pomba é símbolo da paz. É símbolo da paz. Pomba é uma ave simples. E pomba é uma ave que ela tem predileção por lugares. Você não encontra uma pomba no deserto do Saara. Não tem. Provavelmente possa ter algumas aves de rapina, que se alimentam de carnes de animais que estão ali em decomposição, coisas do tipo. Mas você não vê uma pomba no Saara. Também como você não vê uma ave, a pomba, no Ártico, no Polo Norte, no Polo Sul, nas geleiras. Não, não tem. Ela não habita no deserto e ela também não habita na extrema frieza. Ela habita em lugares de predileção, onde há alimento para ela.
Há cidades que fazem campanhas para não alimentar os pombos nos centros das cidades, porque se concentram em grande volume. Eu me lembro que em Campinas sempre havia campanhas de alerta à população: olha, alimente-as no bosque, mas não alimente-as no Largo do Rosário, porque a concentração era muito grande. Era muito grande. Irmãos, o Espírito do Senhor, ele é comparado à pomba. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa bendita. Ele não é uma energia, ele não é uma luz, ele não é algo etéreo, e por ser uma pessoa, ele é conhecido por suas ações e por suas volições. Ele tem vontade. Ele fica onde lhe apraz. Ele fica onde lhe apraz. Assim, pois, nós sabemos o quão é importante nós estudarmos a Escritura, sabendo que o Senhor Deus é uma pessoa bendita. Ele deve ser reverenciado, ele deve ser adorado, e nós precisamos entender que a nossa vida deve ser coerente com o que nós pregamos. Porque dizer-se cristão, como nós meditamos nesta manhã, na escola bíblica, que nós temos uma classe única com adultos aqui, as crianças elas têm o lugarzinho delas, mas todos nós aqui meditamos sobre a carência do termo santidade na vida, porque santidade é o que Deus quer de nós. Santidade é uma vida separada do mundo, da pecaminosidade, da vida que outrora nós tínhamos, e essa vida ela é separada por uma obra do Espírito Santo, e é uma vida separada ela tem um propósito, ela tem uma finalidade. Isso é ser santo. Ser santo não é ser o chato da roda. Ser santo não é se ufanar por não ser convidado para o churrasco. Ser santo, pelo contrário, Jesus era convidado, e não houve pessoa mais santa do que ele. As pessoas faziam questão. Houve um casamento em Caná da Galileia, Maria foi convidada, mas os convidados disseram: vamos chamar Jesus também. E ele foi, juntamente com seus amigos. E um casamento, meus irmãos, demorava na cultura judaica, e aqui também, na época de Sansão, uma semana. Uma semana. Então eles tinham que pensar muito bem nos convidados, vocês não acham? Porque aguentar uma pessoa ali por uma semana. Eles convidaram a melhor pessoa. Eles convidaram a pessoa bendita do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. E ele, sendo santo, ele se alegrou ali com eles. Casamento é um ambiente onde tem dança festiva, onde há música alegre, onde há conversas de esperança, a estima de futuros prósperos e abençoados por Deus. Esse era o ambiente de casamento. Jesus foi convidado. Jesus era santo. Ser santo é saber que você foi colocado por Deus neste mundo, mas separado por Deus. Você tem uma missão. Você tem uma missão. Todavia, quando nós lemos esse texto, nós perguntamos por que essa história está na Bíblia Sagrada. É uma história que ela termina de uma forma trágica. Mas por que ela está aqui? O autor do livro dos Juízes, segundo estudiosos, e eu também creio, é o profeta Samuel, o último dos juízes. Samuel é quem escreve o livro dos Juízes, começa toda a narrativa que leva também o seu nome, mas ele não é quem termina toda a narrativa do livro de 2 Samuel, porque ele morre antes. Mas com certeza ele é quem começa a escrita deste livro tão importante. E o livro dos Juízes nos fala sobre um período em que o povo quebrou a aliança com Deus, e por ter quebrado a aliança com Deus, os inimigos do povo de Deus tomaram posse da terra prometida. E tomaram posse de tal forma que aqueles que foram libertos por Deus lá no Egito e que vieram para a terra prometida para habitarem terra que mana leite e mel, estavam habitando em cavernas, em grutas, com medo dos seus inimigos.
a lavoura que eles cultivavam, eles não desfrutavam, porque vinham os inimigos. E note bem, Juízes nos diz que eles vinham não é para cegar apenas e para se alimentar, mas era para destruir a plantação, para não ficar para ninguém. E isso tudo aconteceu porque o povo quebrou a aliança com Deus. Irmãos, nesses dias que as pessoas murmuram tanto de dificuldades, nós precisamos perguntar, será que as dificuldades elas também não vêm porque houve uma quebra de aliança com Deus? Todo mundo reclama da situação econômica, todo mundo reclama quando o valor disso ou daquilo sobe, mas nós precisamos olhar para dentro de nós e perguntar, será que isso não está acontecendo porque esse povo que se diz pelo nome de Deus, usa o nome de Deus, quebrou uma aliança com Deus? E tantas coisas têm acontecido na nossa cultura, como enfermidades e outras coisas mais. Eu não tenho dúvidas que tudo quanto está acontecendo no mundo, está acontecendo debaixo da soberania de Deus. O Senhor está permitindo para que o homem gema e clame por Deus. Todavia, os homens, no seu orgulho, eles dizem, eu me levantarei, e eu me libertarei, na minha própria força. E eu faço uma aplicação aqui imediata. Há muitos que pensam estar em aliança com Deus e não sabem que a pomba não habita no deserto do seu coração, que a pomba não habita na geleira espiritual que ele se tornou. Samuel, quando escreve o livro de Juízes, ele está dando um recado para o povo de Israel. E este recado, está alto aqui para mim. Este recado é muito claro. Porque quebramos a aliança, aconteceu tudo isso. Sansão é uma parábola de quem é Israel. Sansão existiu, ele é um personagem histórico e bíblico, mas nós precisamos entender também de que a vida dele é uma parábola sobre a relação entre Israel e Deus. Meditemos primeiramente o que diz a palavra do Senhor, e eu convido você a voltar um pouco, quando nos diz a palavra, a partir do capítulo 13, que diz que o Senhor vem até um casal chamado Manoá e a sua esposa. Ela era estéril e o Senhor faz uma promessa de que ela daria luz a um filho. E essa notícia, ela é tão maravilhosa que a mulher tem esse encontro com o anjo do Senhor, volta para casa, diz para o seu marido, e ele então fica tão eufórico com isso, que ele pergunta qual é o nome, e ora, tomara que este homem de Deus, este anjo do Senhor apareça novamente, para que eu possa dialogar, porque essa notícia é boa demais. Versículo 8 nos diz, então Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Que oração maravilhosa é essa? Porque o casal que não tinha esperança de ter filhos, vem o Senhor e diz, ela vai conceber, a estéril vai dar à luz um filho. E num tempo de cada um fazer o que achava ser correto, é isso que diz o livro de Juízes. Naquele tempo cada um fazia o que achava ser direito. Manoá faz uma oração ao Senhor dizendo, Deus, ensina-nos como devemos criar essa criança. Pais que estão aqui essa noite, pais que nos assistem pela internet, todos nós precisamos aprender a fazer esta oração. Você não vai criar filhos para a glória de Deus sem esta oração. Senhor, ensina-me a educar meu filho. Senhor, meu filho é dádiva do Senhor, filhos são herança do Senhor. Filho não é apenas uma consequência de uma combinação orgânica entre macho e fêmea. Filhos são herança do Senhor. Senhor, ensina-nos a cuidar dos nossos filhos. Senhor, ensina-nos a educá-los. Essa é a oração de Manoá.
Essa é a oração de Manoá. Eu atendo famílias semanalmente. E uma coisa que eu percebo, meus irmãos, na nossa cultura, é que as pessoas querem resultados imediatos para a criação de filhos, e elas se esquecem de orar e de recorrer ao Senhor. Elas se esquecem de buscar no Senhor força para criar seus filhos. Você precisa primeiro recorrer a Deus, antes de buscar qualquer outro auxílio. Porque é o Senhor quem dá filhos, e é o Senhor quem sustenta filhos. É o Senhor quem dá filhos, e é o Senhor quem sustenta os pais. É o Senhor quem dá filhos, é o Senhor quem orienta os pais para lidar com a infância, com a adolescência, com a juventude, com todos os impulsos e mais. O Senhor, Manoá faz essa oração, e a palavra do Senhor nos ensina que a promessa de Deus em enviar um filho para essa mulher estéril, traz um compromisso para essa mulher. O anjo do Senhor disse para esta mulher, no versículo 4, veja comigo o que diz a Sagrada Escritura. Vocês estão com a Bíblia aberta? Estão? Ótimo, não feche ela. Mantenha a Bíblia aberta, acompanhe tudo que nós estamos lendo. Juízes 13, verso 4. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Essa declaração, meus irmãos, é importantíssima, porque esta palavra, nazireu, ela já significa consagrado. Dedicado unicamente a Deus, uma vida direcionada para a glória de Deus, para unicamente agradar ao Senhor Deus. E este menino, ele deveria estar em pleno juízo, desde cedo. Só que para que isso acontecesse, a sua mãe deveria fazer a parte dela. Porque aquilo que a mãe ingere, ela se alimenta, e isso também vai comunicar ao feto. A criança no ventre começa a ter os apetites a partir daquilo que é a dieta da mãe. Os que estudam gastronomia dizem que quando nós saboreamos algo e dizemos, isso aqui é delicioso, isso acontece por um fenômeno que eles chamam de umami, que isso comunica uma memória que desde o ventre nós temos de algo que nós saboreamos lá, e também na amamentação, e isso tem um reflexo ao longo da vida. O nosso paladar, ele não começou conosco, começou com a nossa mãe, e começou com a relação com ela. E então o anjo do Senhor diz para mãe de Sansão, você tem uma dieta a cumprir, porque o que Deus há de fazer através da vida desse menino, começa em você. Mães, olhem para mim, em nome de Jesus, recebam essa palavra. O que você faz, repercute na vida do seu filho. Não cobre do seu filho aquilo que você não tem. Se você quer que seu filho tenha, tenha você primeiro. Seja coerente, isso é coerência. A vida espiritual que você tanto anseia para a vida dos seus filhos, deve começar em você. O alimento de Deus que você quer que seu filho receba, começa por você. Começa por você, é isso a mensagem que nós temos no nascimento de Sansão. E então a palavra do Senhor nos ensina que o menino nasce, traz alegria a este casal. E o versículo 25 nos diz, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. Ele já nasceu, ele cresceu, ele já é um homem robusto, ele está pronto para exercer o seu ministério. E esse ministério é a partir de obra do Espírito Santo, do seu nascimento ao movimento dele na vida. Para onde ele vai, é o Espírito de Deus que está conduzindo ele. Todavia, este homem que nasceu por obra miraculosa do Senhor Deus, este homem que o Espírito do Senhor o guia, ele
na linguagem dos adolescentes, linguagem de todos nós no dia a dia, pisa na bola. E de que forma isso acontece? O Espírito do Senhor move na vida dele, se move na vida dele, incita ele, leva ele, dirige ele na geografia da terra prometida, e o Senhor o levantou como o 12º juiz para livrar Israel dos seus inimigos. Todavia, esse mesmo homem, ele, na sua caminhada, enfrenta um leão. Diz-nos a palavra do Senhor, no versículo 6, então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Essa frase é importante porque os filisteus eram conhecidos como ferreiros, eles possuíam a arte da siderurgia, eles não eram naturais da terra prometida, eles invadiram a terra prometida, eles vieram de alto mar, do Mediterrâneo, para ocupar aquela região, e eles tiraram dos israelitas qualquer possibilidade de trabalhar com ferro, com bronze, somente eles tinham ferramenta, e Deus levanta Sansão apenas com suas mãos nuas, e dá um recado para os filisteus: eu posso fazer isso, não preciso de ferramentas, porque o Espírito de Deus faz isso. Ele dota pessoas sem que elas tenham de recorrer ao aparato humano. Sansão, ele rasga esse leão, e diz o texto, que ele não deu a conhecer isso ao seu pai nem à sua mãe. Versículo 7, desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Sansão se enamorou de uma mulher filistia, e isso era obra de Deus. Há pessoas que não eram do povo da aliança, mas Deus incluiu no seu plano para uma lição imediata para o povo de Israel, como por exemplo Raabe. Raabe era prostituta e cananita, mas o Senhor foi gracioso para com ela, a salvou, a inseriu no seu povo, e ela está na linhagem de Jesus. Deus incitou Sansão e o levou a afeiçoar-se por uma mulher filistia. E quando ele vai para a tratativa do casamento dele com esta mulher, diz-nos a palavra que no caminho ele se encontra com o leão, ele rasga este leão, leão novo, leão tenro, animal muito forte, mas o poder de Deus na vida dele fez ele rasgar este animal bravio. Que coisa heróica! Todavia, depois de alguns dias, um animal deixado em campo alguns dias, o que acontece com ele? Quem desce sobre ele? Aves de rapina ou pombos? Certamente os corvos, no Brasil os urubus, não são os pombos que vão ali visitar esta carne em putrefação. E aqui começa o problema de Sansão. Muitas pessoas leem esse texto e se esquecem de parar nele, nessas incorrências que nos diz, como no versículo 8. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar a mulher, e, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto. Você se lembra do que foi que disse o santo anjo do Senhor no versículo 5 do capítulo 13? Ele seria o quê? Consagrado a Deus, nazireu. Por lei, um israelita não poderia tocar numa imundície de uma carne em putrefação em campo e voltar para o arraial de qualquer forma. Ele deveria se banhar, se purificar e depois disso adentrar. Sansão não leva nada disso em consideração.
tampouco o seu chamado, que era para ser uma referência de santidade e de consagração. Mas não, ele tem um caminho, mas ele aparta-se do caminho e vai visitar uma carne em putrefação em campo. Isso combina com santidade, gente? Certa vez uma pessoa pregando numa rádio, eu ouvi ela dizendo, por isso que eu parei de procurar programa evangélico em rádio. Ele disse assim, a bênção de Deus é assim, quando você menos espera, Deus coloca um favo de mel na boca do leão. E aí você pode provar da doçura no caminho. Errou. E errou feio. A palavra de Deus é santa, não pode ser tratada de qualquer forma. Você tem que estudar, você tem que ter esmero pela palavra. Ninguém poderia tocar um animal imundo, uma carne em putrefação em campo, mesmo que houvesse ali mel. Sansão pecou, e como que começou o pecado dele? Começou em provar do mel, da carniça do animal? Não, começou em apartando-se do caminho. Apartando-se do caminho. Grife isso na sua Bíblia. Apartando-se do caminho. Juízes 14, versículo 8. Apartando-se do caminho. Sabe qual é a palavra que sintetiza essa frase, apartar-se do caminho? É a palavra errar o alvo, errar o rumo, sair da rota. É a palavra pecado. Pecado, meus irmãos, significa tortuosidade de vida, significa sair do caminho de Deus, apartar-se do caminho de Deus. E aí você pergunta, como que um homem consagrado por Deus, um homem nazireu, como Sansão, ele se aparta do caminho? Essa é a natureza que há em mim e você, natureza pecaminosa, que mesmo nós sabendo que nascemos para a glória de Deus, que nascemos para sermos santos, que nascemos para sermos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos tentados todos os dias, em todos os caminhos, para deixar a rota da santidade, mas nós muitas vezes nos deixamos levar por este impulso, e é o que Sansão faz, e diz-nos a palavra, que ele toma o favo nas mãos e se foi andando e comendo com ele. É doce, que doce o favo do mel, o mel que se destila. Sansão se lambuza com essa doçura, mas no caminho errado. Preste atenção nisso que eu vou te dizer em nome de Jesus. Nem tudo que é doce provém da vontade de Deus. Nem tudo que é palatável é doce ao paladar do Senhor Jesus. Nem tudo que é saboroso neste mundo traz prazer ao coração de Deus. E o problema é que todo caminho tem um fim, ele leva um endereço. E o fim da vida para aquele que busca fazer a vontade de Deus, se alimentar daquilo que provém da parte de Deus, o seu fim será de gozo eterno. Mas aquele que se envolve com as doçuras da podridão do mundo, o fim não será gozo eterno na presença do Senhor, será de perdição eterna. Nós precisamos ter coerência de vida, vocês não acham? Coerência é uma palavra extremamente necessária. Coerência é o que nós buscamos, porque está na nossa necessidade coerência, coerência. Irmãos, nós nunca vivemos um tempo de tanta incoerência no mundo como nós estamos vivendo. Nós nunca vivemos no Brasil um tempo de tanta incoerência como nós estamos vivendo, porque falar de evangélico causa ojeriza na sociedade, e isso por quê? Porque não tem coerência. Evangelho significa boas novas de salvação. Evangélico deveria significar aquele que é portador da mensagem mais importante de todos os tempos. A mensagem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quando se fala de evangelho e evangélico, eu conheço pessoas que encerram a conversa na hora. Por quê? Porque o mundo também quer coerência para conosco. Vou contar para vocês uma parábola. Eu a ouvi quando eu fui pregar, certa vez num congresso no Rio de Janeiro, e eu fiquei estarrecido com o que eu ouvi. Disse o pastor que havia me recebido que algo tinha chocado Nilópolis. O choque foi que, no evento do carnaval, uma igreja decidiu fazer uma bateria de samba e entrar na avenida para desfilar. Sob a prerrogativa de vamos evangelizar, porque se nós não formos, eles não virão. É incrível, não? As pessoas justificam coisas. E foram, treinaram a igreja, fizeram uniforme, ensaiaram a batucada, e de repente, quando eles estão na avenida, que a pessoa que apresenta foi dizer o nome, a pessoa disse, não é possível, eu estou lendo aqui no papel uma coisa, e anuncia a próxima escola, diziam, fale quem é que vai entrar. Ele dizia, não consigo, não é possível, vamos dar um tempo. Quem é o líder? Aí chamou o tal do pastor que havia organizado a escola de samba para entrar naquele carnaval. Ele disse a seguinte frase, meu senhor, nós somos carnavalescos. No carnaval está envolvido tanta coisa. Está envolvido tráfico, está envolvido jogo do bicho. No carnaval está envolvido tráfico de pessoas, de mulheres. Está envolvido crime, orgias sexuais, casamentos são desfeitos, prazer da carne, e esse é o significado de carnaval. E vocês são uma igreja. Olha, nós sabemos que nós estamos no pecado, que nós estamos transgredindo a lei de Deus, mas vocês deveriam orar por nós e não se misturar conosco. Pedras falam. Houve um lamento, um choro por muitas pessoas e vergonha, porque não há comunhão entre trevas e luz. E para ganhar o mundo, nós não precisamos ser do mundo, nós precisamos ser de Deus. Precisamos ter coerência de vida. Sansão é um homem que não se atenta para isso, que não leva a bom termo isso, e a sua caminhada começa em declínio. Aí ele tomou um outro rumo, um outro caminho, e diz-nos a palavra do Senhor, que a partir de então a vida dele é só de declínio, constante declínio, porque ele faz enigmas, faz charadas com aquilo que é pecaminoso. Se assenta numa roda, faz um enigma, para ter vantagem desse enigma na presença dos inimigos de Deus, quando ele não deveria estar gozando de comunhão com tais pessoas. Diz-nos a palavra do Senhor, que Sansão, ele se casa por causa do enigma que ele fez junto aos convidados, os convidados não querendo perder o enigma, então persuadem a esposa dele para que ela lhe fale, importune a cabeça dele até ter a resposta do enigma. Quando ele dá a resposta para ela, ela fala para os inimigos do povo de Deus. Ele perde então aquela ocasião, ele fica enfurecido, há um ambiente ali de fúria total. Diz-nos então a palavra do Senhor algo que é justiça de Deus sobre os inimigos de Deus. Primeiro, versículo 19 nos diz: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, que moravam em Ascalon, matou deles 30 homens, despojou-os, e as suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Primeira parte do versículo, está tudo bem.
correto. Foi o Espírito de Deus que se apossou dele e ele trouxe justiça no meio de um ambiente de zombaria e de inimigos de Deus. Agora veja só a última frase do versículo 19. Porém, acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa de seu pai. Ele tinha casado, ele estava casado, ele fez uma aliança, ele levava o nome de Deus para onde ele fosse, e ele casado, deixou a mulher e voltou para a casa do pai. Primeiro, saiu da rota, saiu do caminho. Segundo, mostrou que não havia coerência entre o sim dele e o não dele. A aliança para ele não era uma coisa importante. Ele abandonou a sua esposa e voltou para a casa do pai. E o pai da moça, vendo-a sofrer a ausência de Sansão, entrega ela em casamento a um outro homem. E como que ele descobre isso? É que num dado dia, ele diz, versículo 1 do capítulo 15, passado algum tempo, a Bíblia não nos diz quanto tempo passou. Ele abandonou a sua esposa, deixou para lá. Mas passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão levando um cabrito, foi visitar sua mulher, pois dizia, entrarei na câmara de minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. Sansão, num dado momento, ele diz, eu desejo ter uma noite com a minha mulher, então eu vou lá, vou voltar. E o pai da moça diz, não. Ela agora está casada com outro homem. Adianta ficar furioso? Não. Era costume do povo daquela época fazer isso. Ninguém tinha notícia dele. Ele sumiu. A mulher passou a ser de outro. Ele fica enfurecido. Ele fere com grande carnificina aquele povo. E diz-nos a palavra do Senhor, versículo 14, que num dado momento, quando as pessoas prenderam Sansão por intermédio dos israelitas, porque ele estava habitando numa rocha, numa gruta, ele não tem casa para ficar, ele fica numa gruta. Os filisteus, sabendo da força que havia em Sansão, então eles usam do povo de Judá para chegar em Sansão, manietá-lo e trazê-lo cativo até os filisteus. E quando isso acontece, no momento em que os filisteus vêm, diz o versículo 14, chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. O Espírito de Deus vem, toma ele naquele momento, e ele subjuga os inimigos, ele pune, ele mata todos esses homens, e diz-nos a palavra do Senhor no versículo 18, que após ele trazer este juízo sobre os filisteus, versículo 18, sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação, morrerei eu agora de sede, e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Agora, notem vocês, eu estou caminhando com vocês, meus irmãos, na narrativa da vida deste homem, para a gente chegar ao clímax da história dele. Não perca o timing. Olhe só o que diz a palavra. Ele estava com sede e ele orou a Deus. Sede é uma necessidade irremediável. Você pode ficar sem comida um dia, 2, 3, até 7 dias, tem gente aí que prolonga. Agora a sede não dá. A sede ela te estrangula por dentro. Você tem que beber água o quanto antes. Aquilo afeta teu humor, afeta teu organismo. Você precisa. E ele ora, ele clama a Deus, ele precisava de água. E o Senhor faz água sair da rocha para Sansão, meus irmãos. Que milagre, que coisa maravilhosa. Deus responde à oração deste homem. Agora veja só. Capítulo 16, versículo 1.
Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Este homem que tinha sede também tinha suas carências afetivas. Agora olhem aqui para mim todos vocês. Sabe qual é a grande incoerência que nós temos nos nossos dias? É que muitas pessoas acham que o Deus que nos tira a sede, o Deus que nos dá água, não nos preenche as nossas carências mais íntimas e profundas, e nós precisamos recorrer ao mundo. É isso que Sansão está fazendo. Ele menospreza o Deus que o consagrou, que o santificou, o Deus que respondeu a sua oração e lhe deu água, e agora que ele está sentindo o seu coração alquebrado, ele precisa de afeto, ele precisa do abraço, ele pode ter a vida recuperada. Senhor, dá-me uma esposa, Deus. Mas não, ele vai a um prostíbulo, ele vai a Gaza, e lá viu uma prostituta e coabitou com ela. Irmãos, a palavra do Senhor é muito clara, nós precisamos ter coerência de vida. O Deus que nos dá água, o Deus que nos dá alimento, Ele supre cada uma das nossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19 nos diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Vou repetir: cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Não é necessidade financeira apenas, necessidade afetiva, necessidade de ser amado, necessidade de ser compreendido, necessidade de ser ouvido. Clame a Deus, porque Ele pode suprir cada uma das suas necessidades. Não recorra ao mundo, você foi chamado à santidade. Não recorra ao mundo. Todavia, Sansão é uma pessoa que ele fica flertando entre o momento em que o Espírito de Deus o usou, com esses momentos que ele tem liberdade de ir e vir, até o momento em que o texto sagrado nos diz, o versículo 4, isto: depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Depois disto o que? Nós perguntamos ao texto, e Samuel nos diz: depois dele ter arrancado as portas da cidade de Gaza, portas que filisteus fundiram, colocaram ferrolhos pesadíssimos, instalaram em pedras. Já imaginou o que era isso? Ele arranca essas portas, ele arranca, ele não desparafusa, ele arranca. A força que esse homem tinha, que veio da parte de Deus. Só que isso não é tudo. Se você fica pensando, quanto pesavam essas portas? 2 toneladas? 3? O texto nos diz que ele, pondo-as sobre os ombros, levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. Na geografia da Terra Santa, isso aqui é o mesmo que dizer o seguinte: ele carregou essas portas por 60 quilômetros. A força que esse homem tinha. Todavia, o seu coração, ele entrega ao mundo e aos prazeres deste mundo. Porque nos diz: depois disto, aconteceu que se afeiçoou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. O nome significa mulher débil, mulher insana, mulher sem juízo. Este é o significado. Ele se afeiçoou por esta mulher, e esta mulher, ela é usada pelos filisteus para sondar a vida de Sansão. E olhe só, o texto nos diz que os filisteus chegaram a Dalila
vendo que ele estava apaixonado por ela, disseram no versículo 5 do capítulo 16, Juízes 16, 5, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 siclos de prata. E então Dalila, esta mulher débil, desajuizada, ela começa um processo de inquirição a Sansão, que é repetido no texto. Ela pergunta: de onde vem a sua força? O que o torna fraco? Olhe só, versículo 7. Versículo 6, melhor dizendo. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força? E com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar? Irmãos, analisemos esse discurso aqui. O que quer dizer essa expressão? Em que consiste a sua força e o que poderia amarrar você? Não é uma curiosidade do tipo: nossa, como você é forte. Eu fico admirado da tua força. O que te fortalece? Mas essa mulher está dizendo o seguinte: como você pode tornar-se fraco? O que te faz fraco, Sansão? Sansão já está fraco porque ele está com Dalila. E diante disso ele não tem discernimento espiritual para sair das garras de Dalila. Porque uma mulher interessada em enfraquecer este homem, ela não merece a companhia dele. Mas diz-nos a Escritura que ele repete por 3 vezes a frase: me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Versículo 7, versículo 11 e versículo de número 13, ele diz: me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Ele foi chamado para ser o que, gente? Consagrado a Deus. Não foi chamado para ser qualquer outro homem. Ele foi chamado para ser homem de Deus. Igreja Presbiteriana do Jardim Bonfilioli, olhem aqui para mim. Você foi chamado por Deus para ser santo, santo, porque santo é o Senhor nosso Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 nos diz: segundo é santo aquele que vos chamou, sede santos, porque assim ele diz: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Você não foi chamado para ser enfraquecido e ser como qualquer outra pessoa. O que é ser enfraquecido? Não estou falando em termos aqui do sucesso que as pessoas dizem na nossa cultura. Eu estou falando de ser enfraquecido segundo o padrão de Deus, sair da rota de Deus. Ser mal sucedido na vida segundo Deus, não é faltar grana, não é não ser promovido. Ser mal sucedido é perder a sua identidade, a comunhão com Deus. E Sansão diz: me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem, até o momento em que ela, olha só o versículo 16, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Já imaginou isso? De tanto essa mulher Dalila falar na cabeça dele, impacientou-o, molestou-o, apoderou-se da sua alma uma impaciência de matar, ou seja, angustiou-se até a morte. Se você é uma pessoa chamada à santidade e vai buscar prazer no mundo, é isso que vai acontecer com você. Vão te agrilhoar, vão prender a tua alma, vão importunar você, e o resultado disso não é mel, é fel. Importunando-o até esta angústia de morte, diz o versículo 17, descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado,
ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. E aqui está a sentença dele. Diz o verso 19: então Dalila fez dormir a Sansão. Eu pergunto a você, o que te faz dormir? O que te desperta? São necessidades básicas, não? Sansão é um homem de necessidades básicas. Ele tem carência de ser amado, de amor. Ele tem carência de comer, de beber. Ele tem carência de dormir e de acordar. Agora, note bem que o texto nos diz que Dalila o fez dormir. Irmãos, nós não podemos embalar no sono motivado por este mundo satânico. Você só terá paz se você dormir em paz. E a paz, como nós estudamos hoje de manhã, ela não é um sentimento, ela não é uma energia. A paz é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. O salmista disse: em paz me deito, e tranquilo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar. Você tem esta noite o Espírito Santo falando no teu coração: eu quero te dar descanso de verdade. Saia do mundo, venha para mim. Eu tenho santidade para te dar. Santidade não é uma vida imprópria, é uma vida chata. Pelo contrário, santidade é uma vida que dá verdadeiro descanso. Você não vai dormir nos braços de Dalila, uma mulher débil, uma mulher que negocia a tua cabeça, uma mulher que negocia para que você seja fraco, para que você perca toda a tua vitalidade. Ele dorme aos braços de Dalila, e então o pior acontece, é que aquilo que era o pacto de Deus para com ele, ele perde. Ela mandou rapar-lhe a cabeça, passou ela a subjugá-lo, diz o versículo 19, e retirou-se dele a sua força. Pronto, chegamos no ponto onde nós começamos a nossa leitura. E aqui eu tenho uma lição prática para trazer a vocês. O texto nos diz que ela desperta Sansão, e ele desperta com o seguinte pressentimento: vou me levantar, vou me libertar destas cadeias, como fiz das outras vezes. Porém o texto nos diz, versículo 20, Juízes 16, 20, a parte C do versículo. Olha a última frase: porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha o quê? Retirado dele. Ah, meus irmãos, que conclusão mais difícil é essa? Samuel está escrevendo a história dos juízes, e ele está escrevendo a história de um homem que é a parábola de todo Israel dos seus dias. Ele está dizendo: vocês tentam se levantar, mas vocês se esqueceram da aliança com Deus. A força não está no braço de vocês, não está no cabelo de vocês, a força está num coração pactuado com Deus, obediente a Deus, que ama a santidade de Deus, e vocês se levantam e não percebem que o Senhor já se retirou, porque vocês adormeceram nos braços de Dalila. Samuel está dizendo para Israel, é uma mensagem de despertamento, meus irmãos. Irmãos queridos, a coerência de vida, ela nos traz despertamento espiritual. Desperta tu que dormes, diz a palavra. Desperta, igreja, desperta para viver esses dias. Não espere que do mundo venha satisfação para você. Não espere que do mundo venha a água. Não espere que do mundo venha a pessoa que vai se afeiçoar por você, respeitar você, que vai amá-lo, que vai cobri-lo, que vai incentivá-lo a ser forte, porque este mundo jaz no maligno, e tudo que há nele é para estancar a nossa energia.
De onde então eu tenho que me afiançar? O que eu tenho que fazer? Faça o contrário que Sansão fez. Não saia do caminho. Não tenha prazer em coisas imundas. Não tente tirar mel de carne podre. Viva uma vida pura, santa, obediente a Deus. Ame a santidade de Deus. Diz-nos a Escritura que Sansão, por ter pedido a força, ele é entregue nas mãos dos filisteus. Eles lhe vazam os olhos nos dias de Samuel. Samuel começou o seu ministério porque Eli era o sumo sacerdote, e diz-nos a palavra que Eli, o sumo sacerdote, estava cego e surdo para a voz de Deus. Um sacerdote não poderia ter defeitos, não poderia ter limitações, e Eli tornou-se cego. Deus não falava mais com Eli, ele tornou-se extremamente obeso, porque não exercitava a sua função como sumo sacerdote. E ele colocava os seus filhos à disposição do mundo, e diz-nos a palavra do Senhor, que Eli, o sacerdote do início da vida de Samuel, era um homem que os filhos se prostituíam à porta do tabernáculo, e Eli não falava nada. Deus não deixa a sua glória em zombaria e motejo. Deus é justo juiz, e Ele age para que a sua santidade prevaleça. Você nunca vai prosperar na vida se você amar o pecado. A santidade de Deus sempre vai vencer. Sempre vai vencer, sempre vai vencer. Então seja santo, porque se você inclinar o seu coração à santidade, você está no lado certo e vitorioso, porque procede de Deus. Diz-nos a Sagrada Escritura que ele tornou-se motivo de vergonha, e as pessoas blasfemavam contra o Deus de Israel e exaltavam o seu próprio Deus, e levaram Sansão para ser um palhaço no culto ao seu Deus Dagom. E então Sansão, estando no templo, ele diz a um jovem para que o coloque na coluna, na pilastra desse grande templo, onde havia mais de 3.000 pessoas no pavimento superior. Isso quer dizer que na parte plana havia talvez o dobro ou mais. E Sansão faz uma oração. Ele clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Versículo 30 nos diz: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Deus ouviu a oração de Sansão? Ouviu. Deus ouviu a oração dele, a última oração dele. Agora veja como termina a biografia deste homem. Versículo 30 do capítulo 16. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, tem um único autor e tem uma única mensagem. A Bíblia nos ensina que Jesus fez um convite. E o seu convite foi, não apenas segue-me, mas ele disse: cada um tome a sua cruz e siga-me. A cruz de Jesus não são problemas. A cruz de Jesus não são as dificuldades da vida. A cruz nos dias de Jesus só tinha um significado. Para nós hoje, quando nós vemos uma cruz, nós pensamos em igreja, nós pensamos em ambulância, nós pensamos em socorro, nós pensamos em muitas coisas, mas a cruz nos dias de Jesus só significava uma coisa: morte. 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 E Jesus disse: cada um tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o discípulo de Jesus é alguém que morre com Cristo para viver para Deus. Qual é a aplicação dessa mensagem?
Há muita coisa que vai morrer quando você decidir de fato morrer segundo o Evangelho de Jesus. Suas tentações podem ser controladas, suas compulsões podem ser controladas, seus relacionamentos serão outros, seus caminhos serão outros, porque se tem uma coisa que é um mistério, é isso, é que o Evangelho nos ensina que para viver, para começar a viver, você tem que primeiro morrer. Você tem que primeiro morrer. Qual é a grande coerência de vida que nós precisamos? É ouvir a voz de Deus, dizer: Senhor, quero ficar do teu lado. Nesse mundo tão vil, eu quero inclinar-me unicamente a Ti. Convido você a se colocar em pé, para nós orarmos essa noite. Feche os seus olhos, por gentileza. Curve a sua fronte. Fale com Deus aí onde você está. Eu quero te lembrar que Deus criou você para o louvor da sua glória. Deus te criou para a santidade e não para a imundície. Deus te criou não para que você seja motivo de zombaria dos inimigos de Deus e do mundanismo. Deus te criou para que você seja um exemplo de santidade neste mundo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Convido você a fazer a sua oração esta noite de confissão na presença do Senhor. Aquilo que o Espírito Santo ministra ao seu coração e você sabe que você precisa parar de fazer. Retomar o caminho. Pare de desviar-se do caminho para ver leões mortos. Pare de procurar mel em coisa podre. Pare de flertar com o mundanismo. Ame a santidade de Deus. Busque a Deus. Porque na sua presença há delícias perpetuamente, diz a palavra do Senhor. Amado Deus e Pai, bendito seja o teu nome. Te louvamos, ó Deus, por tua palavra. Senhor, obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos alimenta e o Senhor nos fala ao coração. Pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados e pelas vezes que fomos incoerentes com a mensagem da cruz e do Evangelho. Nesta noite, ó Deus, nós pedimos a Ti, dá-nos, ó Deus, uma vida coerente, dá-nos, ó Deus, uma vida que nós possamos de fato saber: vou me levantar e vou prevalecer porque eu estou em santidade na presença de Deus. Senhor, livra-nos do sono deste mundo, livra-nos do sono de Dalila e desperta-nos para uma vida de santidade na Tua presença. Assim oramos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém.